Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem, por favor, abrir as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Vamos ler do versículo 29 até o 39, Marcos, capítulo 1, de 29 a 39. Marcos 1, de 29 a 39. Diz assim a palavra de Deus. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, a cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez, pedindo que Ele nos abençoe com a palavra. Senhor, te pedimos, Pai, que fale conosco essa noite, que o Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra a cada um dos corações que se encontra aqui e que cada um seja enriquecido, Senhor, com a sabedoria contida aqui. Nos ajuda, Pai, a entender, nos ajuda a aplicar e a entender a relevância da Tua Santa Escritura para as nossas vidas, também hoje em dia. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana saiu uma pesquisa lá dos Estados Unidos do ano de 2022, pesquisa feita entre os jovens de 15 a 27 anos. E essa pesquisa fez uma estatística de quanto tempo de tela esses jovens gastam por dia, em média, no celular. Então, só no celular, não envolvendo computador, TV, essas coisas. E, em média, as pessoas dessa idade, lá dos Estados Unidos, gastaram 6 horas e 41 minutos por dia no celular. Eles pegaram o celular 167 vezes por dia. Eles receberam 223 notificações por dia. Por algum motivo, as mulheres têm 54 minutos a mais por dia de tempo de tela do que os homens. E o entrevistado com maior tempo de tela dessa pesquisa teve 19 horas e 14 minutos de tempo de tela em um dia. E, na minha experiência, esses dados eles se confirmam, inclusive nas outras idades também. O que eu mais vejo é adultos, 30, 40, 50, 60 anos, presos ali na telinha dos seus celulares, nas suas bolhas, né? A gente às vezes tentando conversar, todo mundo conversando em volta e ele lá no celular dele. As pessoas nunca gastaram tanto tempo à toa na vida delas quanto hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca tinha ouvido tanto quanto ultimamente a expressão eu não tenho tempo, ou então não está dando tempo de fazer. Como é que você ocupa a sua vida? Hoje Jesus é demonstrado aqui por Marcos extremamente ocupado. Jesus e os seus discípulos tinham aqui um roteiro apertado. Eles tinham uma agenda de ministério a seguir. Se alguém não tinha tempo a perder, meus irmãos, era Jesus.
Jesus vivia em missão o tempo todo. Até esse momento aqui, os discípulos eram Tiago, João, Simão e André. Só esses 4. Há pouco tempo atrás, eles haviam sido chamados pelo Senhor para o discipulado. Em Marcos 1, se você olhar um pouco atrás na sua Bíblia, ou talvez seja uma página atrás, leia comigo, no versículo 16 até o 20, Marcos 1, 16 até 20, descreve o chamado desses homens. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Em seguida, depois deles terem sido chamados, apenas alguns dias depois, provavelmente, no sábado, na sinagoga, o ensino de Cristo tinha deixado todo mundo maravilhado. Aí, versículo 22, um pouco em seguida, diz assim: maravilhavam-se da sua doutrina, que ele se refere a todo mundo que estava na sinagoga, vendo Jesus ensinar. Porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, Jesus ensinava com autoridade, não como os outros professores da sua época. Além disso, durante a reunião ali, durante o culto, um demônio tinha se manifestado, um demônio tinha se exposto. Provavelmente, para aquele espírito maligno, talvez seria mais interessante permanecer oculto, perturbando a vida daquele homem, oprimindo a vida daquele homem. Mas diante de Jesus, diante da presença do Filho de Deus, as trevas haviam se desesperado e o espírito imundo, ele não pôde mais se ocultar diante de Jesus. E aí, versículo 23, Marcos 1, 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Subjugado, então, esse demônio declara que o Mestre é o Santo de Deus, ou seja, o ungido, o Messias, ele era o Cristo. Mas Jesus manda o demônio se calar, versículo 25. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Apenas com essas palavras, Jesus subjugou as trevas. Cala-te e sai. Simples assim. De fato, os discípulos nunca tinham visto, conhecido alguém como esse homem. E agora a notícia corria por toda a cidade de Cafarnaum. Esses 4 homens, eles ainda estavam tentando entender quem era Cristo, quem era o mestre deles, qual era o seu propósito, qual era a sua missão. Jesus mostraria isso para eles. Jesus vivia em missão e as próximas cenas do livro de Marcos, que a gente vai ver aqui, elas nos respondem ainda mais claramente qual era a missão de Cristo e como Cristo levava a sua vida nessa missão. O tema que eu gostaria de conversar com os irmãos hoje, portanto, é a vida em missão. A vida em missão. Em primeiro lugar, a vida em missão envolve cuidar dos mais próximos a nós. A vida em missão envolve cuidar dos mais próximos. Olha para o versículo 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. Então, os 5 homens, incluindo Jesus, foram para a casa dos irmãos Simão e André. Simão, depois, é justamente aquele que começou a ser chamado Pedro, aquele que a gente conhece mais como Pedro. Ele se tornou o discípulo de Jesus, que negou Jesus 3 vezes, e também se tornou o apóstolo que foi provavelmente crucificado de cabeça para baixo, porque não queria ser crucificado da mesma forma que Cristo, e ele morreu martirizado pelo nome de Jesus. Esse homem era casado, como a gente pode ver nesse próprio texto, né, por causa da sogra de Pedro. E em 1 Coríntios 9, a gente entende que Paulo mostra para a gente que Pedro não abandonava a sua família. Pedro caminhava com a sua esposa no seu ministério. Quando esses 2 irmãos, Simão, Pedro e André, quando eles largaram o negócio familiar deles para seguir Jesus,
eles devem ter sido taxados de doidos, loucos sem noção, deixando uma coisa segura, a coisa que eles tinham, o emprego deles, a fonte de renda, para seguir a Jesus. Talvez a sogra de Pedro tivesse imaginado que Pedro e a esposa dele iam sair nas suas aventuras, seguindo o mestre, e abandonar ela completamente, deixando para trás. Mas não era verdade. A gente não sabe exatamente por que a sogra de Pedro estava ali na casa de Simão, mas fica claro que ela não havia sido abandonada por Simão. Além disso, Jesus não era um Messias qualquer. Logo, ela perceberia que esse mestre, a quem o seu genro seguia, ele cuidava muito bem das pessoas mais próximas a ele, as pessoas que ele havia chamado para o ministério. Versículo 30. Tiago, você pode me dar um pouco mais de retorno, por favor? Obrigado. Marcos 1, versículo 30. A sogra de Simão achava-se acamada. Só um pouquinho menos. Versículo 30. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então essa mulher estava com febre, uma febre muito alta, segundo Lucas. Talvez eu e você, a gente nunca vai conseguir entender completamente o que significava o temor das pessoas em ter uma febre naquela época. Para a gente é uma coisa muito simples, né? A gente tem febre, toma algum dipirona, uma coisa assim, que não sei quem é médico, minha esposa, né? Mas no meu caso, toma um remédio que ela me falar para tomar, né? E vai rapidamente melhorar daquilo ali. Mas, naquela época, a condição dela podia piorar muito rapidamente, podia estar perto da morte. E a febre era muito alta, muito grave, como diz o próprio Evangelho de Lucas. Mas isso não era um problema que o nosso Senhor não conseguisse resolver. E aí no versículo 31, diz assim: então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Então Jesus aproxima-se, Jesus segura a mão dessa mulher e levanta a mulher. E assim que ele a levanta, ela é curada imediatamente. Jesus não fez como naquela época os curandeiros faziam, cheio de cerimônias, cheio de práticas mágicas antigas, coisas complexas. Não, a cura é simples. É que nem a expulsão do demônio também é simples. E o efeito é extraordinário aqui. A energia da sogra de Pedro volta de uma forma que ela imediatamente passa a servir todo mundo ali à mesa. Provavelmente esse servir significa a mesa, demonstrando uma reação adequada ao poder de Cristo. Quando o poder de Cristo nos é demonstrado, nós respondemos com serviço. E agora Marcos deixava ainda mais claro qual que era o tamanho do poder de Cristo. Jesus não foi poderoso simplesmente para expulsar aquele demônio na sinagoga. Agora, Marcos mostra para nós que Jesus era mais poderoso do que qualquer enfermidade, ficará mais claro em seguida. Ele era mais poderoso do que essa enfermidade que acometia a sogra de Simão. E ali Jesus ficou. Depois que ele curou a sogra de Simão, Jesus fica lá, comendo à mesa com os discípulos, até o pôr do sol. Provavelmente papeando ali com os discípulos, ouvindo sobre suas vidas, fornecendo sabedoria, talvez, quem sabe, fazer uma piadinha aqui e ali. Eu gosto de pensar que Jesus fazia piadinhas. Mas isso fazia parte do discipulado de Cristo, fazia parte da missão de Cristo. Ele conheceu a família dos seus discípulos, ele passou tempo com a família dos seus discípulos, ele cuidou com especial atenção daqueles a quem ele havia chamado. Jesus cuidava dos seus irmãos, cuidava dos seus amigos, cuidava das suas famílias e cuidava dos discípulos de uma forma bem especial. A missão de Cristo, então, envolvia cuidados mais próximos a ele. Hoje na cidade, ninguém tem tempo para nada, né? Como eu falei antes. Nossa sociedade glorifica, idolatra um estilo de vida para o trabalho, um estilo de vida workaholic. Por exemplo, não é à toa que o planejamento familiar está ficando cada vez mais tardio. Eu só vou casar quando tiver estabilidade financeira, ou seja, quando a minha futura esposa e eu estivermos ganhando mais de 10 mil reais cada um, né? O salário somado de 20, 30 mil reais, aí eu caso
e aí assim a condição vai estar mais estável. Ou então eu só vou ter filhos depois que eu tiver terminado meu mestrado, tiver alcançado ali aquele cargo na minha empresa superior. Agora eu preciso priorizar a minha carreira. E nesse contexto secular que a gente tem vivido, de inversão de valores, inversão de prioridades, muitos crentes têm se esquecido do que está envolvido na sua missão. Trabalho. Sim, trabalho está envolvido na missão. Mas trabalhar só faz parte da missão. A gente tem esquecido que tem muito mais envolvido. Glorificar a Deus também envolve cuidar dos mais próximos a nós. Nós precisamos cuidar dos nossos irmãos, especialmente dos nossos irmãos, como Cristo cuidou dos seus discípulos. E em meio a essa correria pós-moderna, reservar tempo para o próximo é provavelmente um dos maiores sacrifícios que você vai conseguir fazer, que você pode oferecer para o Senhor. Todo mundo tem um monte de coisa para fazer, todo mundo está sem tempo, mas isso não pode ser um motivo para te impedir de cuidar daqueles mais próximos a você, e aqui eu me refiro às suas famílias, mas me refiro também à família de Cristo. Você precisa cuidar dos seus irmãos. Cristo tinha um roteiro extremamente apertado, mas ele ainda assim reservava tempo para cuidar dos seus. Então Jesus saiu do culto no Shabá, foi para a casa dos discípulos, passou a noite com eles, passou a noite conversando, comendo, aconselhando, cuidando, curou a sogra de Pedro. Por que você não consegue reservar um tempo para ficar com seus irmãos, para cuidar dos seus irmãos? Isso eu digo além do culto. Já começa aqui mesmo e muita gente já tem tido dificuldade só de vir ao culto, mas começa no culto. Aqui no culto você encontra oportunidades, naquelas conversas pós-culto, de convidar as pessoas para outros programas, né? De sair em família, de chamar para a sua casa, para o almoço, para o cafezinho. E isso pode se tornar, em seguida, um momento a sós, com só mais uma pessoa, para que você ouça os seus problemas, ouça as suas necessidades. Muito tem se falado sobre discipulado na igreja. E muita gente fica confusa, né? Não sabe como começar. Como é que é esse negócio de discipular? Como é que eu começo? Por onde eu faço? Aprenda, meu irmão, com a simplicidade de Jesus. Jesus é muito simples. Jesus toma refeição com os discípulos dele. Então, tome refeições com seus irmãos. Entenda quais são os seus problemas. Ore pelos seus doentes, porque o Senhor Jesus ainda tem poder e ainda atua hoje em dia para curar os doentes das nossas famílias. Cuide das feridas da alma dos seus irmãos. Ofereça ajuda. É assim que Jesus ensinou a discipular. Nós precisamos ficar juntos uns dos outros. Então, em primeiro lugar, a vida em missão envolve cuidar dos mais próximos. Em segundo lugar, a vida em missão envolve cuidar dos mais distantes também. Olha para o versículo 32 e 33. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Meus irmãos, Cafarnaum estava em rebuliço. A cidade estava toda agitada. Primeiro, todo mundo ouviu que esse homem tinha autoridade sobre espíritos imundos, sobre demônios. E depois todo mundo ouviu que ele tinha autoridade sobre a enfermidade. As pessoas então ficaram ansiosas para levar os seus enfermos, aqueles que eles conheciam, que estavam doentes, para Jesus. Estava ali a esperança deles, a solução para os problemas deles estava bem ali. Era só levar a Jesus e ele curava. Por isso que Marcos diz que a cidade inteira se reuniu assim que se pôs o sol. Veja, o Shabá ele começa na sexta à tarde, no pôr do sol da sexta, e termina no sábado, no pôr do sol do sábado. O que significa que eles só estavam esperando a autorização para poder carregar os seus enfermos. Eles não poderiam carregar os seus enfermos durante o Shabá, o sábado, porque isso seria considerado pecado para eles. Então, assim que se pôs o sol, o pessoal estava esperando já com os seus doentes, e quando se pôs o sol, imediatamente a porta da casa que Jesus estava já estava completamente lotada, a cidade inteira estava à porta. A maioria das casas naquela época só tinha um cômodo.
você imagina que seria impossível colocar aquele tanto de gente dentro da casa. E é óbvio que o autor aqui não está focando em precisão numérica, né? Marcos está tentando pintar um cenário para nós. Por isso que ele usa esse exagero narrativo, essa hipérbole narrativa. Toda a cidade estava reunida à porta. Ele quer que você imagine toda a multidão lá de pessoas à porta, formando filas, né, tropeçando umas nas outras, tentando enxergar Jesus ali dentro, através da abertura da porta. Todo mundo na rua, aglomerado, para conseguir ser atendido pelo que parecia ali ser o maior curandeiro de todos os tempos, maior curandeiro mágico de todos os tempos. Vamos levar para ele, para que ele cure os meus enfermos. E aí, versículo 34, Jesus não decepciona. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, assim como na sinagoga, Jesus expulsou os demônios. Aqui os exorcismos aí provavelmente aconteceram como aconteceu o exorcismo na sinagoga. Os demônios subjugados, no máximo, conseguiam proferir o nome de Cristo, o título messiânico de Jesus. Isso revelava a identidade de Jesus para quem estava à volta, porque os demônios conheciam quem Jesus era. Mas Jesus os calava imediatamente. Por que Jesus não queria que os demônios falassem a sua identidade para as outras pessoas? Primeiro, porque ele tinha um roteiro muito bem planejado. Não era tempo ainda de revelar com tanta clareza exatamente quem ele era. Isso foi se revelando com o tempo. Ainda não era tempo de luz, mas de cruz. E quando Jesus calava os demônios, em segundo lugar, ele queria deixar claro que não havia parceria nenhuma com as trevas. Jesus não tinha interesse em ter ajuda de demônios, como acusaram Jesus de expulsar pelo nome de Beelzebu. E Jesus, desde o começo, se o demônio falava qualquer coisa, não, fique calado, nós não temos parceria, nós não temos aliança nenhuma. E Jesus também curou todos os enfermos. Obviamente, irmãos, muitos, como está escrito aqui, curou muitos enfermos, muitos não exclui todos, porque todos ainda são muitos. Então, Mateus nos confirma lá no evangelho dele que Jesus curou todos os enfermos. E Jesus sabia que as pessoas viam nele ali simplesmente uma solução terrena para os seus problemas terrenos. Mas mesmo assim, diante de toda aquela multidão, toda a cidade ali à porta, desnorteada, procurando alguma solução, Jesus curou um por um. E aí Lucas nos informa no evangelho dele que ele optou por curar cada um, colocando a sua mão sobre cada um. Então Jesus gastou tempo colocando a mão sobre cada doente. Jesus podia ter economizado tempo. Jesus tinha poder para falar assim, curados, vão embora, por favor, me deixem descansar, vou dormir, porque o povo chegou à noite. Mas Jesus dedicou tempo para essa gente. Os doentes eram considerados impuros. Eles não podiam participar do culto na sinagoga. Ele quis ficar perto dessa gente impura. Essas pessoas eram aquelas que ele não conseguiria alcançar nas sinagogas. Elas não ouviriam a pregação de Jesus nas sinagogas. Ele as atendeu fora das sinagogas. A missão de Cristo envolvia cuidar dos mais próximos, mas também envolvia cuidar dos mais distantes. A nossa igreja, irmãos, tem uma oportunidade ímpar de pregar o evangelho com muita efetividade. Eu me refiro aqui à Associação Viver e ao Ministério Atalaia. Nós podemos combinar esse cuidado com o corpo, com o cuidado da alma que Jesus ensinou aqui. Jesus curava e Jesus pregava. Tratava tanto da doença física quanto da doença espiritual. Nós não precisamos abrir mão de nenhuma dessas coisas. Nós não precisamos abrir mão, não tem que escolher ou ação social ou evangelismo. Não precisa disso, faça os dois. Testemunho da ação social combinado com o evangelismo é algo muito poderoso que nossa igreja pode usar. Mas para você se envolver com os mais distantes, para você se envolver com essas pessoas que você não vai alcançar aqui na igreja, você vai precisar sacrificar tempo.
Cada um de nós vai ter que contribuir um pouco. Se você deseja cuidar dos mais distantes, então o Ministério Atalaia é uma ótima oportunidade de praticar a disciplina espiritual do evangelismo. Você tem essa oportunidade. E dentre todas as resoluções de Ano Novo, que a resolução de evangelizar as pessoas de forma disciplinada, constante, que essa resolução seja uma resolução sua. Você pode dar uma contribuição pequena, mas você não pode deixar de dar uma contribuição. Outra oportunidade simples de cuidar dos mais distantes. Dê atenção aos visitantes da nossa igreja. Veja, Jesus deu atenção para todo mundo que foi até ele. Eu sempre digo que nossa igreja é muito calorosa, eu senti isso quando eu cheguei aqui, mas sempre há espaço, meus irmãos, para melhorar nisso. Não deixe que algum visitante aqui, procurando a esperança do Senhor Jesus, procurando o Senhor Jesus, vá embora sem ser tocado pelas suas mãos. Jesus tocou em cada um daqueles que foram até ele. Nós somos os membros do corpo de Cristo, nós somos suas mãos, seus pés. Meus irmãos, vá até as pessoas que nos visitam, conheça as suas necessidades, pergunte, converse, convide para um pequeno grupo de jovens, de adolescentes, de casais, de mulheres, de homens. Isso é uma atividade que não exclui ninguém, nenhuma classe da igreja. Todo mundo tem que olhar pelos visitantes e ver a oportunidade de levar Jesus para essa pessoa. Parece pouco, irmãos, mas o cuidado, ele pode começar pequeno assim mesmo. Então, em primeiro lugar, a vida em missão envolve cuidar dos mais próximos. Em segundo lugar, ela envolve cuidar dos mais distantes. E em terceiro lugar, a vida em missão envolve cuidar do seu coração. Olhe para o versículo 35. Marcos 1,35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, antes de amanhecer, mas ainda escuro, sem que ninguém percebesse, Jesus saiu da casa de Simão. E depois dele ter ido até não sei quantas horas da noite anterior, cuidando toda aquela gente, ele intencionalmente se isolou dos demais para orar. Ele foi para um lugar onde estivesse sozinho. Ele acordou mais cedo para fazer isso. Eu não sei que hora que Jesus foi dormir naquele dia, que você imagina para ele conseguir atender aquela multidão, começando no cair do sol. Eu não sei até que hora que ele foi, mas ele ainda acordou antes do sol nascer, porque ele queria ficar sozinho para orar. Os discípulos não entenderam muito bem isso. Olhe para o versículo 36. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Então, provavelmente, depois de amanhecido o dia, a multidão estava reunida de novo. Novos enfermos, novos endemoniados. E para as multidões, Jesus era assim, o mais poderoso, mágico, curandeiro que eles já tinham visto. Eles estavam ali para aproveitar isso. E os discípulos, logicamente, devem ter pensado: gente, cadê o mestre? Essa é a hora de aproveitar a fama. Jesus, o Senhor vai se tornar uma celebridade. O que o Senhor está fazendo? O Senhor está descansando, fez uma pausa, vamos trabalhar, né? Volta para aqui, vamos curar esse povo. Veja que tem uma tentação embutida na fala dos discípulos. Mestre, todos te buscam. Nossa, o Senhor é famoso, o Senhor é grande. Por que será que Jesus teria se retirado nesse momento de tanta grandeza nessa cidade? Versículos 38 e 39. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. A resposta de Jesus, então, é reveladora aqui. Ele não está nem aí para a fama. Ele tem uma missão. Para que Jesus tinha vindo ao mundo? Era para ser curandeiro? Era para fazer ação social em todas as cidades possíveis? Era para isso que Jesus tinha vindo ao mundo? Não.
Quão essencial, meus irmãos, deve ter sido esse momento de retiro e oração para Cristo. Esses momentos com o Pai que ele separava, esses momentos o fortaleciam. O Espírito o lembrava do seu foco, da sua missão, e assim Jesus resistia às tentações. Marcos é o evangelho mais movimentado de todos. É enérgico. Jesus não para, né? Jesus está toda hora fazendo alguma coisa. É rápido. Jesus está sempre agindo poderosamente. Mas é interessante que Marcos também seja o evangelho que mais frequentemente menciona pausas no ministério de Cristo. Que mais frequentemente menciona que Jesus parou, se retirou para orar. Jesus se isolou do que estava acontecendo e se retirou para orar. Talvez você imagine que pequenos retiros de oração são coisa para quem tem tempo de sobra. Isso aí é para quem está sobrando tempo, não tem tanto o que fazer. Não é, irmãos. Jesus teve pouquíssimo tempo de ministério público, por volta de 3 anos. E em 3 anos, Jesus mudou a história para todo sempre. Cada minuto do ministério público de Jesus era extremamente precioso. Mesmo assim, ele separava tempo, ele arranjava tempo para estar sozinho em oração. Todos os santos mais impactantes da história tinham uma vida de oração. Eu vou citar um deles. Martinho Lutero disse o seguinte: tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente em oração. Ele tem tanta coisa para fazer que ele não consegue orar menos de 3 horas. Lutero não orava porque tinha tempo sobrando. Um dos homens mais ocupados que eu consigo pensar da história. Não, ele orava justamente porque ele tinha muita coisa para fazer. Porque o trabalho era muito grande, eram muitas as responsabilidades. Então Lutero separava tempo para orar. Orar é uma ordem, irmãos. Colossenses 4:2 diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Outra versão diz assim, dediquem-se à oração. Perseverai na oração, dediquem-se na oração. Veja, Jesus não fazia simplesmente apenas essas pequenas orações que a gente faz durante o dia. Às vezes no carro, Senhor, me ajuda, e segue. Ou às vezes durante o trabalho, você faz uma pausinha, Senhor, tá difícil. Ou então, às vezes, vem alguma tentação, você rapidamente ora, Senhor, me dá forças, e segue. Jesus não apenas orava assim. Orar assim é bom. Mas Jesus se retirava para orar. Jesus tinha tempo, gastava tempo sozinho em oração. Por que nós pensamos que Jesus precisava ficar a sós com o Pai, mas que a gente não precisa? O próprio Cristo, ele ensinou isso. O próprio Cristo fazia isso. Nós não somos mais fortes que Cristo. Nós somos infinitamente mais fracos. O próprio Cristo ensina assim em Mateus 6, versículo 6. Ele diz: tu, porém, quando orares, ou seja, ele espera que a gente ore. Nesse momento aqui ele não fala orem. Ele fala, quando orarem, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Irmão, quanto tempo você tem gastado em retiro para orar? 20 minutos? 15 minutos você tem gastado? 10, pelo menos 5 minutos você tem gastado em oração nos seus dias. Você tem separado para isso. Não é à toa, irmãos, que a gente não permanece focado na missão. Não é à toa que irmãos têm perdido a luta diária contra a arrogância, contra a ganância, contra a brutalidade. As pessoas têm sido aprisionadas pela procrastinação, dominadas pela pornografia, têm sido subjugadas pela ansiedade. A ansiedade tem oprimido nossa geração, tem nos deixado depressivos. Nós temos sido escravizados pelo vício. Mas, meu irmão, você não se dedica à oração. Você não consegue ter domínio próprio para deixar de gritar em casa e você não permanece em oração. Então, logo, irmão, não há crescimento espiritual sem tempo de oração. É muito simples.
Para crescer espiritualmente, nós precisamos separar tempo para orar ao Senhor, ler a palavra, ouvir dele e falar com ele. E eu não estou falando para ir para o monte, para passar 3 dias, ou reservar um hotel e passar uma semana orando. Eu estou falando de minutos sozinho em oração. Você precisa disso, você precisa separar minutos de oração com o Senhor. Às vezes você se sente sem saber por onde começar. Faz muito tempo que você não separa tempo para orar. Você não imagina assim, o que eu vou falar para Deus durante 20 minutos, né? Às vezes é difícil achar o que falar durante 5 minutos, imagina 20 minutos. Pois então, irmãos, comece com o modelo de Cristo. Veja, oração é um aprendizado e Cristo reconheceu isso e ele nos ensinou a orar. Jesus nos ensinou um modelo. Então comece com o modelo. Você está enferrujado no hábito de oração. Então, fale o Pai Nosso. Se concentre em cada palavra do Pai Nosso ali, enquanto você fala. Não faça vãs repetições, mas repita, decore essa oração. Eu me assusto quando eu vejo crentes, porque são protestantes, que não sabem a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é coisa de católico, não é coisa de ritualismo. Não, é Escritura, palavra de Deus. Jesus nos ensinando a orar. Então, decore a oração do Pai Nosso. Fale cada palavra. Talvez expanda cada petição, adaptando ali para a sua vida, contextualizando. Fale do que te aflige. Se você está com medo, então diga ao Senhor, derrame seu coração ao Pai. Se você tem pecado, você está com vergonha de orar, fale isso para Deus. Senhor, eu estou com vergonha de estar na sua presença, mas eu preciso. Porque eu tenho uma disciplina de estar diante de Ti em oração todos os dias. Então, a sua vida em missão, meu irmão, só vai para frente se você cuidar do seu coração na disciplina da oração. Em conclusão, irmãos, a vida em missão, ela precisa envolver, primeiro, cuidar dos mais próximos, segundo, cuidar dos mais distantes e terceiro, cuidar do seu coração. Era assim a vida em missão de Jesus. Mas e aí, eu te pergunto, você vai chamar um irmão da igreja para tomar um cafezinho? Você vai chamar alguém, você vai agir? Vai cuidar dos mais próximos? Você vai conversar com algum visitante hoje, vai procurar na igreja com seus olhos, não agora, não se sintam constrangidos, né, os visitantes, por favor. Mas você vai falar com eles, você vai se envolver em algum ministério, vai se envolver com o evangelismo, você vai evangelizar alguém essa semana, você vai separar tempo de oração. Como que você vai fazer isso? Quando que você vai fazer isso? Tente ser concreto nas suas aplicações. Você vai acordar e você vai orar? É assim que você vai fazer? Você vai orar antes de dormir? Você vai orar depois do almoço? Você vai dedicar 5 minutos para começar? A sugestão é não comece com meia hora. E fale, não, vou orar todo dia meia hora. Se der certo, ótimo, maravilhoso. Eu, pessoalmente, eu começo pequenininho e depois vou crescendo. Mas comece, meu irmão, a praticar a palavra. Mas eu ainda não comentei sobre a coisa mais importante desse texto. Qual a missão? A missão envolve, mas qual a missão de Jesus? Envolvia cuidar dos mais próximos, envolvia cuidar dos mais distantes, envolvia cuidar do coração, mas essas coisas não eram a missão de Cristo. Esses eram holofotes, como luzes que apontam para o principal propósito da vinda de Cristo. É para que você olhe para onde eles estão apontando. Versículo 38. Qual era a missão de Cristo? Olha aí para o versículo 38. Você mesmo consegue ler e encontrar. Por que que Cristo veio ao mundo? Jesus diz, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso é que eu vim. Cristo não estava ali para ser idolatrado pelas massas como o maior dos psicólogos, o maior dos justiceiros sociais, o maior dos teólogos, dos místicos da piedade. Jesus não estava lá para isso. Jesus estava ali para ser rejeitado por causa do Evangelho. Jesus estava ali para pregar o Evangelho de Deus. Marcos 1, 14 e 15, que a gente leu no começo. Depois de João ter sido preso,
foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. É isso que Jesus pregava, o evangelho de Deus. Conteúdo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A mensagem do evangelho, meus irmãos, não traz fama. Ela exige rompimento com a carne, rompimento com as trevas. Ela exige que a vida pecaminosa que você tinha antes seja abandonada por causa do Senhor. Mas o tempo havia chegado, o reino de Deus estava próximo, era tempo de arrependimento, era tempo de crer nas boas novas. O rei estava ali. A redenção de Israel, tão esperada, havia chegado. Muitos só queriam saber de soluções temporais para problemas temporais. Mas Cristo é muito maior que isso. Ele veio para pregar as boas novas. Meu irmão, você crê nas boas novas? Você que está aqui hoje, você crê nas boas novas? Você entende que o maior problema da sua vida não é doença? Ou você é como as multidões que ficavam distraídas pelos milagres de Jesus, mas não prestavam atenção naquilo que poderia salvar a vida deles da perdição eterna? Se você deseja crer no Evangelho, você pode mudar isso hoje. Arrependa-se dos seus muitos erros, muitos pecados, e creia que Jesus Cristo pode te salvar. Não só dos seus problemas terrenos, ele não pode simplesmente resolver problemas terrenos, não. Ele pode salvar do fogo do inferno, da perdição eterna. Tome uma decisão. Entregue-se a Ele. Entregue-se a Jesus. Faça uma oração. Vamos fechar nossos olhos. Enquanto os irmãos estão com os olhos fechados, os irmãos podem fechar os seus olhos. Vou pedir que, caso você esteja aqui e você ainda não entregou sua vida para Jesus, levante sua mão. Levante sua mão e declare que você quer entregar sua vida a Ele. E eu vou orar com você. Se você cresceu na igreja, mas o seu foco estava completamente equivocado, você só olhava para problemas terrenos, você não entendia que Jesus é a solução para muito, muito mais do que doença, do que problemas financeiros. Jesus é a solução para a sua vida e a solução para que você tenha vida em abundância, não só aqui, mas para sempre. Ele é a salvação da perdição eterna. Eu vou orar. Se você quiser falar comigo no final, por favor. Senhor, nós queremos pedir a Ti que o Senhor nos ensine a ser como o Senhor foi aqui na terra, como o Senhor é. Nos ensine, Pai, a ter amor por aqueles que estão à nossa volta, por agir com amor. Nos ensina, Senhor, a pregar a palavra fielmente, a demonstrar o nosso amor com ações materiais também. Nos ensina a nos importar com os mais próximos, com os mais distantes. E, Senhor, nos ensina a não negligenciar a Tua palavra e o tempo de oração, Pai. Te peço que essa semana nós tenhamos disciplina, Senhor, para estar diante de Ti, começando esse ano com o propósito de sermos disciplinados em crescer na Tua palavra, com o propósito de fazer crescer esse desejo de ser parecido contigo, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.